Olá, como saber que, de fato, eu sou redimido, eu sou salvo, eu sou feito uma nova criatura em Cristo Jesus? Essa é uma pergunta muito comum no meio cristão. Hoje, no último episódio da série Salvação, nós falaremos sobre esse assunto. Fique ligado. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Que alegria, que prazer é ter você aqui mais uma vez no Café e Fé. Charles Spurgeon, um pregador muito precioso do século XIX, ele, no seu livro Marcas da Graça, ele diz uma coisa muito interessante. Não é a ausência do pecado que prova que somos filhos de Deus, mas a guerra contra o pecado. Nos programas anteriores nós falamos sobre a salvação e se ela é possível ser perdida. Hoje nós chegamos a uma pergunta muito pessoal. Como eu posso saber de fato que eu sou uma nova criatura, que eu sou realmente salvo? A Bíblia não nos deixa na dúvida, nem nos prende na paura, no medo. Ela nos oferece sinais claros do novo nascimento. E para a gente conversar sobre isso aqui hoje, eu tenho uma dupla da pesada. Os meus dois irmãos, o Pedro Medeiros e o pastor Maurício Torres. Nós vamos conversar sobre isso. Um prazer, Pedro, ter você. Obrigado, professor, por mais uma oportunidade, mais um convite. Um prazer a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Prazer, Maurício. Sempre uma alegria estar aqui, pastor Guilherme, falando a esse público aquilo que Cristo fez por nós e faz em nós. Prepare o seu café. O meu cafezinho hoje está menor. Prepare o seu café aí. E já nós começamos para tratar desse assunto. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Romanos capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testificando com o espírito do homem regenerado. A segurança da salvação começa com o agir do Espírito Santo, não na nossa performance, não naquilo que a gente faz. O novo nascimento não é apenas uma decisão racional, mas uma obra sobrenatural
de Deus no coração humano. Eu posso dizer com toda clareza, o novo nascimento é um milagre de Deus no coração humano. A pergunta para os nossos queridos aqui é: como vocês tiveram essa testificação no coração de que vocês são ou foram salvos? Vamos começar aqui pelo mais velho, né? Mais experiente. Maurício, como é que você teve essa testificação? Porque ele diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É verdade, pastor Glênio. Só que, infelizmente, em vez de nós olharmos para a palavra, a gente muitas vezes olhamos para nós mesmos. E esse tema, para mim, ele é muito importante, porque durante muitos anos eu vivi com essa dúvida de que eu era uma pessoa nascida de novo. Principalmente por não compreender a diferença entre o velho homem e a natureza terrena. Isso para mim foi... E eu fui compreender isso quando, há uns anos atrás, o senhor começou uma série de estudos na comunidade, a carta de Paulo aos Colossenses. Eu já estava caminhando e o senhor mostrou essa diferença do velho homem foi crucificado com Cristo. O servo do pecado foi destruído ali na cruz. Mas essa natureza terrena, esse pecado que ainda habita no nosso corpo mortal, essa luta que nós temos, porque quando eu tinha qualquer queda no pecado, eu dizia, eu não sou nascido de novo. E foi aí que eu fui para a palavra, e esse texto aí é um texto que falou muito ao meu coração, porque a palavra de Deus está dizendo que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, ou com o nosso espírito, que nós somos filhos dele. E eu fui buscar isso no Senhor. Senhor, testifica isso no meu coração, eu realmente sou o seu filho. E eu vou dizer, pastor Glênio e os nossos telespectadores aí, o nosso Deus não nos deixa na dúvida, ele vem testificar isso no nosso coração. E aí vem a segurança, aí vem o descanso de que a obra de Cristo foi suficiente. E eu não preciso de mais nada para isso. É interessante que ele diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, não com a nossa alma. É uma realidade espiritual que nós ganhamos. Um espírito que já foi vivificado, né? Exatamente. Eu, pastor, me lembro da minha infância, onde eu já participava das reuniões da igreja, onde o meu pai sempre me pregou a palavra, a obra da cruz, mas aquilo ainda não tinha de fato entrado no meu coração, né? E meus olhos ainda não tinham sido de fato abertos. E então aquilo para mim servia muito mais para limitar um comportamento, para limitar uma moralidade, mas eu ainda não havia chegado no descanso no Senhor, naquela verdade profunda de que nós somos crucificados com Cristo e que eu ressurgi para uma nova vida. Até que um dia, pela graça de Deus, o Senhor colocou essa convicção no meu coração. Eu vivia sem nenhuma convicção da minha salvação. Então vivia no mundo, mas ainda participava de algumas reuniões da igreja. Então era uma coisa assim, eu vivia uma gambiarra, vivia um remendo, vivia uma mistura. E isso não faz parte da salvação que o Senhor nos dá, né? O Senhor, pela graça de Deus, me revelou que eu fui crucificado com Cristo naquela cruz, que o meu velho homem foi aniquilado naquela cruz e que agora eu sou uma nova criatura pela ressurreição de Cristo. Assim como o pastor Maurício falou, o Senhor ainda nos trata pela nossa natureza terrena, que precisa ser mortificada diariamente, e isso é um processo do Senhor. Mas essa foi a minha experiência. Essa realidade do velho homem, o servo do pecado, que é a herança do velho Adão, e a natureza terrena, essa guerra entre essas duas realidades tem causado muita confusão nas pessoas, né? Nós não somos perfeitos, né? Nós ainda habitamos um corpo caído, um corpo sujeito às tentações. Porém, nós estamos num processo de transformação. E uma das características que eu vejo é que a nova criatura passa a odiar o pecado que antes ele amava, não é? Não vive mais
confortável com o pecado. O pecado já não é mais aquela bola da vez. A gente... Como é que vocês entendem isso aqui? Quando nós temos essa testificação no nosso coração, isso é obra do Espírito, aquilo que Paulo vai dizer, né? Como viveremos no pecado, ali a prática do pecado, nós que para ele morremos. Então, o pecado, eu ouvi essa ilustração da boca do Senhor há muitos anos atrás, o pecado na vida da nova criatura é um acidente de percurso. Quando nós nascemos de novo, nós pecamos. Só que o pecado na vida da nova criatura sempre vai ser algo triste, sempre vai ser algo que vai nos levar diante de Deus. E o maravilhoso é que nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E nós não vamos ter mais paz. Você não vai ter mais paz numa vida de pecado. Por quê? Porque agora é uma nova realidade. Agora Cristo entrou na nossa vida e, como o senhor já disse nos programas anteriores, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, cada dia, de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, o Senhor vem revelando isso na nossa alma e nos trazendo essa convicção no nosso coração. Isso é que vai trazer o descanso para cada um de nós. E aí, Pedro? Eu gosto de dizer que tem duas marcas muito importantes da nossa salvação, né? Que uma está na nossa orelha, né? Nos nossos ouvidos, quando Jesus diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E outra marca da nossa salvação está nos nossos pés, que Jesus diz que as minhas ovelhas me seguem. Então nós queremos que é um trabalhar do Senhor, né? Nós estarmos sempre atentos à palavra de Deus e seguindo ao Senhor Jesus, crendo que Ele habita em nós, Ele é a nossa vida. Então é um trabalhar diário, porque o apóstolo Paulo é claro em Romanos capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, é a consciência e a consideração diária de que nós morremos para o pecado naquela cruz juntamente com Cristo. Então a característica da nova criatura com relação à salvação, quais são as... primeiro é que ela passa daí para frente a detestar o pecado, ainda que esteja sujeita a quedas. E uma outra característica que eu vejo aqui, em Gálatas 5, 22 e 23, que ele vai falar sobre os frutos, ou o fruto do Espírito. E ele vai dizer, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Frutos não são obras para merecerem a salvação. São evidências de que ela já aconteceu. A salvação já está em nós. Então, se por um lado nós temos aquele asco que é implantado em nós pelo Espírito Santo contra o pecado, por outro lado, o Espírito Santo vai produzir frutos em nós que revelam a presença de Deus, que são essas características do Espírito. Esses 9 aqui são fantásticos, né? São. E aquilo que a Bíblia diz, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então há uma inclinação e há um trabalhar de Deus na nossa vida. Eu acho muito interessante a continuação dessa passagem que nós lemos de Gálatas capítulo 5, depois do versículo 23, né, que ele fala mansidão, domínio próprio. Ele diz, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É uma coisa que acredito que no próximo bloco nós vamos se adentrar um pouquinho, né? Que essa luta contra o pecado, ela se dá pelo Espírito, e não pela nossa performance, pela nossa carne, pelo nosso esforço, pelo nosso braço, mas pelo Espírito Santo. É verdade. O próprio Espírito, né? Ele nos capacita a mortificar
os feitos da carne, Uhum. para que nós possamos viver para Deus. Mas é pelo Espírito. É verdade. A obra de Deus é de Deus do começo ao fim. Amém. Eu gosto muito daquele texto lá de Romanos 8:36, que ele diz que é dele, por ele e para ele, que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós vamos para um período do intervalo e voltamos já no próximo bloco. Nós vamos falar sobre a luta do cristão com a carne, que é um fato bem real, e já já a gente volta para comentar sobre isso. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. A Bíblia é honesta sobre a luta do cristão com a carne. Sei que esse é um assunto que tem causado muitas celeumas por aí. O apóstolo Paulo, ele declarou em Romanos capítulo 7, verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Paulo era salvo, Paulo era apóstolo, Paulo era cheio do Espírito Santo, mas ele ainda lutava. Lutava com a carne, lutava com a sua natureza terrena. E ele chega a dizer, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que ainda habita em mim. E então, ao querer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, reside na minha carne. Ele também fala de um espinho na carne. Ele que subiu até o terceiro céu e foi arrebatado e ouviu coisas inefáveis. Ele diz que foi-lhe posto um espinho na carne que bateu, era um mensageiro de Satanás. Então, existe muita luta. A vida cristã não é uma vida de converscote, não é uma vida de piquenique, é uma vida de conflitos, de lutas. E o novo nascimento não é a ausência de batalha, é uma mudança do lado da guerra. Nós estamos do outro lado. Porque o fato de o cristão se entristecer com o pecado é um sinal de vida espiritual. Porque a tristeza pelo pecado, pastor Glênio, antes de mais nada, é fruto de regeneração. Porque aquele que está morto espiritualmente, aquele que ainda não nasceu de novo, ele não tem tristeza nenhuma por ofender a Deus. Mas quando nós somos vivificados pelo Espírito Santo, nós passamos a detestar o pecado, até um asco pelo pecado, ainda que ainda tenhamos queda, mas é evidência de novo nascimento, é evidência de regeneração. E essa luta, como o senhor disse, como Paulo está dizendo aí, é uma luta contínua e constante que nós vamos ter nesse mundo. É uma coisa assim, não é, Pedro? Porque o salvo, ele pode cair, mas ele não permanece confortável na queda. Exatamente. Né? Assim como o texto que nós lemos no primeiro bloco, no Romanos capítulo 6, diz: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante de modo nenhum. Né? Então, quando nós olhamos para essas quedas que são causadas pela nossa natureza terrena, aquela lá de Colossenses capítulo 3, versículo 5,
É um imperativo do Senhor para que ela seja mortificada, né? Então é um chamado do Senhor para que pelo Espírito a gente leve a mortificação da natureza terrena para que o Senhor vá nos tratando. E uma coisa que eu quero enfatizar novamente é a mortificação da natureza terrena, ela é pelo Espírito, não é por religião, não é por regra, não é por medo do Senhor. Jejum. Exatamente, não é por situações externas, práticas religiosas, jejuns, mas por amor ao Senhor, né? Não é uma reforma moral, e sim uma transformação espiritual verdadeira. É um arrependimento diário, e nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. E eu até lembrei de um texto de Romanos capítulo 8 que diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Então não é por medo de Deus, mas porque o Senhor nos amou e nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Muitas pessoas tentam essa mortificação por expedientes de flagelo, por expedientes de silício, fazendo o corpo sofrer. Mas é uma mortificação por meio do próprio sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo diz: levando sempre a mortificação, os efeitos da morte de Jesus em nosso corpo mortal, e isso é pela fé, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Então essa pessoa que está lutando, ela se arrepende, ela clama, ela luta, ela volta, e a fé verdadeira produz perseverança, produz um caminhar em busca da perfeição. Não é assim que vocês experimentam também? Porque eu tenho essa experiência. Né? É uma questão de dependência, pastor Glenn. Eu sempre falo assim, o que uma pessoa precisa fazer para nascer de novo? Depender 100% da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E depois que ele nasceu de novo, continuar dependendo, continuar olhando firmemente, fixamente para Jesus, o autor e consumador da fé, na dependência diária dele, olhando para a obra de Cristo. O senhor acabou de citar esse versículo aí, levando sempre por toda parte o morrer dele. Então é uma dependência diária com ele. E o pecado na vida da nova criatura, o senhor lembrou muito bem aí, ele sempre vai ser um acidente de percurso, e nós nunca vamos estar plenos e satisfeitos no pecado. Se a pessoa diz que ele vive em pecado, ele vive na prática do pecado e é feliz, ele não nasceu de novo ainda. Ele precisa rever a regeneração, o novo nascimento dele. Eu gosto de citar sempre Romanos 6,6 e Romanos 6,11, que isso eu entendo que é a base do caminhar para a santificação, que é: sabendo isso, que foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, e considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então esse saber diariamente que nós fomos crucificados com Cristo, que nós temos uma vida nova na ressurreição de Cristo, e essa consideração diária, considerai-vos, isso é uma exortação do apóstolo Paulo, mortos para o pecado e vivos para Deus. Eu gosto de dizer que a gente tem que andar sempre com um atestado de óbito no bolso. Porque quando o pecado tenazmente nos assedia, a gente lembrar: eu já fui crucificado com Cristo, eu já morri para o pecado, e eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho observado que tem muitos que perguntam, assim, pessoas que caíram e depois não voltaram mais. Elas estiveram na igreja, estiveram no meio, faziam declarações, aí caíram e não voltaram mais. Elas nunca foram salvas, ou como é que é isso? Aquilo que João vai dizer, né? Eles saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Ele só falou aí. Eu, nessas andanças aí, eu conheci várias pessoas que passaram pelo batismo, cresceram na igreja e de repente ele descamba
Então, a gente, olhando para a palavra, essa pessoa nunca teve uma real experiência de regeneração, de novo nascimento. Porque quando ele nasce de novo, não adianta. Ele não vai ter mais paz com o pecado, não, meus irmãos. Eu até acho importante a gente ler esse versículo que o pastor Maurício citou, de 1 João capítulo 2, 19 e 20. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Então assim, a separação entre o trigo e o joio, quem vai fazer é só o Senhor. Não cabe a nós julgar. Agora, se a pessoa morreu em apostasia, se ela não, de fato não voltou para o Senhor, então ela evidenciou que de fato ela nunca foi salva. Que talvez ela vivia dentro de um ambiente religioso, frequentava as reuniões da igreja por N motivos, às vezes por carência emocional ou qualquer outra coisa, mas não porque ela tinha tido de fato um encontro com o Senhor. Agora, se você é de fato uma nova criatura, você pode viver uma fase de entristecimento do espírito. Agora o Senhor vai te alcançar. Você vai ser aquela ovelha perdida que o Senhor vai deixar as 99 para te buscar. O Senhor vai te trazer de volta e você não vai permanecer no pecado com alegria, assim como o pastor Maurício ressaltou. O apóstolo João, ele não diz que o crente não peca mais, não é? Mas ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa ou esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se ele se declara, se ele confessa a sua real vida em Cristo, depois ele vai e não volta, é porque ele nunca foi. Nunca foi. Porque se fosse, ele permaneceria. Ele não diz que não peca, é que ele diz que não vive na prática, naquela obstinação do pecado, naquela dependência do pecado. Então, é bom entender isso. Pedro e Maurício, muito obrigado pela participação de vocês aqui, pela clareza, pela conversa tão necessária. Deixe uma palavrinha rápida aqui para nós. Mas alegria nossa, e eu quero dizer para os nossos telespectadores que Cristo Jesus veio para nos libertar e Ele nos libertou verdadeiramente. Amém. Sou muito grato pela oportunidade de nós compartilharmos a palavra e eu gostaria de deixar uma consideração que é a separação entre o trigo e o joio, quem vai fazer é o Senhor. Então também a gente tem que tomar cuidado com a crueldade religiosa nesse tipo de tratamento. Então, pregue o Evangelho, prega Cristo crucificado, sepultado, ressurreto para a glória do Pai. E aqueles que são do Senhor, esse o Senhor vai trazer de volta. E se você perdeu algum desses capítulos e quer rever, veja no YouTube. Vá lá e procura que está tudo lá e pode ajudar você e ajudar cada um que você ama. Lembre-se que a salvação não é reconhecimento pela ausência de lutas, mas pela presença do arrependimento e da fé e da perseverança por meio de Jesus Cristo. Aquele abraço de coração para coração. Até a próxima. Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo.
Conheça mais a Editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias.